Nós estamos na presença de Deus buscando algumas respostas, e o tema que nós temos para esta noite, para esse mês de setembro, é prosseguir para o alvo. Então é um assunto bastante interessante. Eu gostaria muito que você estivesse ligado em tudo isso. Nós vamos usar aqui muitas coisas da palavra. Eu quero que você esteja atento para abrir a palavra e conferir, e ler, e orar, e buscar respostas na palavra de Deus, e você ter então um encontro com o Senhor Jesus nesta noite, e que a sua vida seja abençoada. Esse é o nosso desejo. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Filipenses capítulo de número 3, versículo 13 e 14. Esta é uma carta bastante interessante, porque ela é chamada a carta da alegria, e ela nos estimula a sermos praticantes da palavra de Deus e tomarmos posse desta alegria. Então vamos ler esses dois versículos do capítulo 3, para que nós possamos compreender um pouquinho daquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 13 e o versículo 14. Muito boa noite a todos que estão aqui nos assistindo pela live. Deus te abençoe ricamente. Nós somos a Igreja Evangélica Avivamento Bíblico em São Caetano do Sul. Nosso desejo é que você na sua casa seja participante deste ambiente de manifestação da glória de Deus em nosso meio. Receba na sua casa uma palavra de amor, uma palavra de apoio, uma palavra que vai trazer para você uma resposta que você precisa da parte de Deus. Capítulo 3, versículo de número 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para a que estão diante de mim. Versículo 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós temos aqui então o apóstolo Paulo dizendo para nós, de uma forma assim bem objetiva, do seu desejo de ser vencedor em uma corrida que a vida nos impõe. E ele diz de uma forma madura, consciente e humilde, que ele coloca a caminhada cristã como deve ser, em busca, passo a passo, para a perfeição, ou seja, santificação proposta a cada um de nós. Para tal, podemos observar 3 posturas importantes para chegarmos ao alvo, que é esse que ele deixou claro aqui no versículo 14, ao prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Queridos, nós estamos vivendo uma fase muito interessante. Todos aceitaram, todos assistiram, participaram da transmissão destas Olimpíadas, que atendeu aí várias pessoas de várias nacionalidades, especificamente aquelas pessoas que tinham defeitos ou limitações físicas, pessoas com limitações, vamos colocar dessa maneira, para não ficar parecendo que nós estamos fazendo aqui uma diferença, mas eu quero que você perceba que coisa interessante, nunca se recebeu tantas medalhas e foram entregues a pessoas com limitações das mais diferentes possíveis. Um faltava um braço, o outro faltava a visão, o outro tinha um defeito muito pior, e muitos deles nem conheciam a Deus, mas ganharam muito mais medalhas do que aquelas pessoas normais, sem defeito físico, aquelas pessoas que foram patrocinadas por muitas empresas. O número de medalhas de ouro foi uma surpresa grande para todo mundo. Agora, que coisa interessante, alguém que não tem Deus, ele faz sobreviver, vencer as suas limitações, para lá na frente dizer assim: eu venci. Você não ouve nenhuma dessas pessoas falar em Deus. 2 ou 3 que levantaram os dedos para o céu dizendo assim: foi Ele. Mas queridos, isso foi muito pouco diante de tamanha vitória, de tamanha superação. Então, ouvindo e comparando essas histórias, estava aconselhando alguém hoje à tarde, e essa pessoa disse assim: eu não sei o que fazer, eu me sinto derrotado, eu me sinto uma pessoa que já não tem o mesmo valor que tinha antes, já não consigo nem mesmo fazer o meu arroz, o meu feijão.
porque essa pessoa sofreu um AVC. E neste AVC, essa pessoa perdeu o tato, perdeu as condições de segurar uma panela. Ele até fazia um almoço, mas depois do AVC, seus braços começaram a tremer e ele perdeu a força nos braços. E quando ele começou a dizer das suas limitações, eu comecei a ministrar sobre ele essa mesma questão. Veja bem, você tem um Deus poderoso, que te capacita, que te faz entender o que é que Ele pode fazer de diferente na sua vida. E terminamos ali aquela conversa, aquela ministração, eu ministrei sobre ele o Salmo de número 144, versículo 1. Bendito é Deus, quem nos prepara, nos habilita para que nós possamos ter a vitória necessária. É o Senhor quem nos capacita para termos a vitória que já estava decretada lá no coração dele. Então eu quero que você saiba que esta palavra ela foi tão feliz, foi uma mensagem tão importante, que você precisa sair daqui com esta certeza. Eu sou normal, eu tenho braço, tenho perna, tenho uma inteligência e tenho um Deus que é poderoso e que me capacita a vencer coisas que muitas vezes não me seriam possível vencer. Então Deus te chama, prepara você, arma os teus dedos, capacita você para você caminhar um pouco mais. E aí você pode então ter esse prosseguimento, pode andar, pode caminhar, pode ter sonhos, pode ter projetos, e em todos eles, sendo da vontade de Deus, se você colocar em primeiro lugar, as coisas irão acontecer na sua vida. Eu quero que você saiba de uma coisa muito interessante. Ao estudar esta palavra, eu descobri algo que está em nós, e que muitas e muitas vezes nos impede de sermos guerreiros como Deus verdadeiramente quer. Então, muitas vezes a vitória não vem porque eu tenho algo dentro de mim que me impede de ter a vitória que Deus planejou para mim. Pode ser que você tenha alguns conceitos dentro de você que precisam ser rompidos, e nesta noite Deus pode fazer isso. Deus pode romper toda a barreira que te impede de alcançar os sonhos de Deus, porque Ele planejou isso. Ele preparou-nos para que nós pudéssemos então alcançar este objetivo para a glória de Deus. Então, o próprio versículo de Filipenses 3 diz que nós precisamos, em primeiro lugar, esquecermos das coisas que para trás ficam. Primeira coisa que nos impede de nós alcançarmos este alvo, de estarmos junto com Jesus e crescermos em Cristo, está ligada ao nosso passado, está ligado a coisas que você viveu, a situações que colocaram sobre você. Eu posso usar aqui a expressão jugo, quer dizer, um peso que você não merecia, algo que te travou, algo que te impediu de ser feliz. O texto diz o seguinte: alguns irmãos ou irmãs têm dificuldade de caminhar, prosseguir, avançar, porque estão presos ao passado. O mesmo serve apenas para buscarmos elementos bons que nos lancem, que nos impulsionam aos nossos objetivos. Outros se veem presos a coisas antigas, como pecado, lembrança, perdas, desilusões, decepções, e outras que são como âncoras, que nos impedem de pegar o nosso barco e irmos em frente rumo ao horizonte das bênçãos e das vitórias para cada um de nós. Meus amados, não se deixe ser preso pelo teu passado. Viva o presente e creia que o futuro está sendo preparado para Deus. Na tarde de ontem, nós estávamos fazendo uma visita para uma casa de recuperação. E tinha um rapaz ali, na idade de 32 anos mais ou menos, e ele estava lá porque ele estava bebendo demais. Já tinha sido lançado na sarjeta várias vezes, e a família chegou para ele e disse assim: você precisa de uma casa de recuperação. Você precisa de um lugar onde você fique livre dos teus amigos, que são uma influência que te leva para a bebida. E você precisa entrar em um lugar onde você possa reciclar tudo que você quer, tudo que você pensa. Ele estava vivendo de trabalhar com drogas. Ele estava então vendendo as drogas lá na porta da sua casa. A família não aguentava mais. Eu perguntei para ele, falei: escuta, quando a tua família começou a te aconselhar, te ajudar, dar bons conselhos para você, o que você sentiu dessa proximidade, desse amor, dessa qualidade de conselho da sua família?
ele transmitiu para mim a seguinte questão: eu sei o que eu faço, eu posso fazer o que eu quero, eu não tenho satisfação para dar para a minha família. Falei, você não acha que é essa posição que te trouxe aqui para a casa de recuperação? Ele falou assim, pastor, o caso é o seguinte, eu estou aqui dando um tempo, e eu vou tentar segurar minha vontade de sair correndo por aquele portão, porque eu não sei se eu vou suportar ficar 9 meses trancado aqui na casa de recuperação. Eu disse para ele, rapaz, você teve uma chance de ouro, você teve a sua família para te manter nesse lugar, você tem alguém que paga a sua mensalidade, você precisa fazer a sua parte, que é deixar de lado esses desejos malignos de voltar a se drogar, de voltar a se envolver com seus amigos, de estar envolvido vendendo droga. Você precisa ter consciência de que você vai mudar, se você permitir que Deus haja na sua vida. Deus vai transformar a tua vida. Aí ele começou a falar sobre o passado dele, começou a me dizer que as pessoas não davam valor para ele. Eu falei, não, peraí, correção, não são as pessoas que não dão valor para você, pelo contrário, é você que não se valoriza, é você que se entregou para um caminho que você sabia que não era perfeito. Eu falei, bom, então nós vamos fazer o seguinte, eu não vim aqui para dar conselhos para você se você não quer aceitar. Saquei do livrinho do meu bolso e apresentei para ele, pronto. Esse livrinho aqui é o Pão Diário, e ele tem 365 meditações, para durante um ano você ter uma folha para ler. Leia a primeira que eu estou passando para você nesse instante. Ele ficou emocionado e começou a ler aquela mensagem que estava escrita naquela folha de papel. Você está vendo o que está dizendo aí? Deus cuida de você. Deus te trouxe aqui nessa casa de recuperação para cuidar de você. Agora, mesmo que você não queira nenhum conselho, eu sou obrigado a te dar um conselho que é legal. Você estando numa casa de recuperação, procura as pessoas que verdadeiramente querem sair daquela situação. Pessoas que já chegaram assim no fundo do poço e já têm condições de dizer assim, eu não quero mais a droga, eu me arrependi de tudo isso, eu vou viver uma vida livre, liberto. E eu disse a ele uma coisa que a gente vê nas casas de recuperação em geral. Tem um grupinho que está ali se escondendo da polícia. Tem um grupinho que está ali para dar uma satisfação para a sua família, porque a família pegou muito no pé dele, então ele aceita ir para a casa de recuperação. Mas dentro do seu coração, ao discursar, para falar para nós sobre os seus motivos de estar internado ali, não tem um dedinho de arrependimento. Falei, esses caras você foge deles. Esses são chamados ratos de casa de cuidado da pessoa que está com aquela doença, casa de recuperação. Ele falou assim, é verdade, eu tenho uma meia dúzia aqui, que misericórdia. Eu falei, foge deles, fica longe deles. Você tem o desejo no coração e Deus vai te ajudar para que esse desejo seja tão forte que daqui a 9 meses eu vou falar com você fora daqui, liberto, curado, transformado. Estava junto conosco o pai dele, e o pai dele trabalha na Guarda Civil Municipal. E foi ele quem convidou para que nós estivéssemos lá. Então nós estamos aí, junto com as orações da igreja, assumindo mais uma pessoa que precisa da graça de Deus, que precisa da sua oração, da minha oração, para que Deus possa transformar o seu coração. Ele arrume desejo lá no fundo, que vai libertá-lo das drogas, em nome de Jesus. E o meu desejo vai além de trazê-lo aqui para dar um testemunho para toda a igreja, sabendo que nós oramos por ele e que o milagre aconteceu. Agora, quem topa de orar comigo sobre esse rapaz? Depois, em particular, eu passo o nome dele, para que você coloque no seu livrinho, para que você coloque no seu celular, e nós vamos resgatar esta vida para o Senhor Jesus. Amém, Jesus? Então, gente, uma das coisas mais difíceis que existem é você abandonar o teu passado. É você deixar na cruz do Calvário aquelas coisas que transformaram você em uma pessoa amarga, transformaram você em uma pessoa que não aceita mais conselhos. Quando a Bíblia diz que nós devemos esquecer as coisas que para trás ficam, ele está falando sobre uma questão muito especial, que é a questão da experiência com Deus. Quem aqui já teve uma bênção da parte de Deus? Quem tem um testemunho para contar sobre algo que Deus fez na sua vida? Gente, esse algo que Deus fez na sua vida é algo muito precioso. Partindo do princípio que o nosso Deus não muda, isso que te aconteceu e que você viu a mão de Deus vai te dar vitórias em outras áreas, porque o nosso Deus não muda.
quem muda somos nós. Então, se você teve uma experiência com Deus, teve um milagre na sua vida, se agarre a essa experiência. E quando você estiver passando por algo, você diga para Deus: o Senhor me salvou lá no passado, vai fazer isso de novo, porque eu creio na recuperação e no poder do nome de Jesus Cristo. Talvez você esteja lutando contra os seus sentimentos, contra a sua alma, contra coisas que você tem pensado por aí. Eu quero que você saiba, Deus manda te falar algo poderoso nesta noite. O mesmo Deus que te abençoou há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, continua disponível para fazer um milagre na sua vida. Eu não vou dizer para você que você não vai sofrer mais, não. Você vai apurar a comunhão com Deus, você vai fazer uma transformação no teu modo de vida e você vai aprender a caminhar com Jesus. E você vai ter uma nova experiência. Essa experiência vai somar o teu desejo de estar livre de todo mal, de prosseguir, de prosperar em direção ao alvo. E qual é o nosso alvo? Jesus Cristo. Não se esqueça disso, querido. Jesus é o nosso alvo. Então, quando você estiver passando por qualquer situação que te abate, que te deixa sem fé, sem acreditar, pensa na cruz e pensa no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e você verá que houve algo para que você pudesse chegar nesses dias e dizer assim: Deus é comigo, eu vou vencer. Aliás, no próprio livro de Filipenses tem um versículo que muita gente fala, mas quando passa a prova, passa por um aperto, não lembra disso. E olha que palavra linda que Deus deixou registrado aqui no livro de Filipenses. Diz, versículo 19 do capítulo 4: o meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Então, nesta carta de alegria, escrito pelo apóstolo Paulo, ele vem dizendo que Deus está preocupado conosco. Aqui no versículo de número 4 do capítulo 4, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. A ordem desta palavra é: alegre-se no Senhor. Alegre-se no Senhor. Está passando por luta? Alegre-se no Senhor. Está passando por dificuldades que você jamais enfrentou na sua vida? Alegre-se no Senhor. Eu vou contar um testemunho que eu vi essa semana. Não aguento, viu, Cleiton? Eu vou dar uma melhorada aqui e utilizar o testemunho lá do teu conhecido. Pode ser? Cleiton? Sim. Então, o Cleiton é o nosso evangelista aqui, e ele está evangelizando um rapaz, e o rapaz chegou um belo de um dia, veio trazer trabalhos de serigrafia nesse centro espírita que tem aqui no fundo do banheiro. E ele saiu de lá, o homem não é crente, o homem saiu de lá horrorizado. Falou para o Cleiton: Cleiton, o negócio lá está pegando, o negócio lá é feio. E lá ele viu um monte de coisa que deixou ele assustado. Mesmo sendo uma pessoa que não tem conhecimento do que a palavra promete para ele, ele contou para o Cleiton que entrou no carro e colocou no louvor, para se sentir bem, para sentir um alívio. E nós sabemos que essa é uma boa estratégia. Quando você começa a ouvir músicas cristãs que falam de um Deus que é poderoso, você está atraindo o Senhor para a sua vida. E a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Então, quando nós chegamos aqui com o coração frio e essa banda maravilhosa começa a cantar os louvores, então todos nós mergulhamos na presença de Deus e todo o mal sai do nosso coração, todo pensamento de derrota vai embora. Por quê? Porque nós estamos na presença de Deus, adorando e louvando o seu nome. Então, você que tem aí um celular, faça uma playlist com músicas evangélicas, com mensagens que conquistem o teu coração, que possam gerar esperança a você. E quando você estiver passando qualquer situação, ouça a palavra de Deus cantada e vai te trazer paz. Mas eu não consigo. Consegue sim. Faça uma playlist com músicas, com detalhes que vão trazer fé ao seu coração. E quando você ouve a palavra de Deus, a sua fé aumenta. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então você precisa colocar em prática essas situações, levando diante de Deus esse socorro bem presente, que é o Senhor que habita no meio dos louvores. Gostaram da dica? Quem pratica isso? Quem já fez isso? Deu resultado? Sim. Trouxe paz ao teu coração? Sim. É impressionante como o louvor, falando das coisas de Deus, move aquele ambiente e nos traz paz de Jesus para as nossas vidas.
nós continuamos observando algo assim muito interessante. O segundo destaque deste versículo 14 diz: avançando para as coisas que estão diante de mim. Está aqui no versículo de número 13, a parte B do versículo: esqueço-me das coisas que para trás ficam e avanço para que estão diante de mim. Deixe-me dar um destaque a você. Essas coisas que estão acontecendo diante de você, diante dos seus olhos, são percebíveis, são perceptíveis. Você consegue perceber que Deus está agindo ao teu favor. É impressionante como pequenos detalhes mostram para você, mostram para nós que Deus está conosco. E você sabe que essas coincidências, eu não costumo chamar de coincidência, mas chamo de Jesuscidência. Isto é uma coisa que só acontece em nossas vidas por causa do amor de Deus, por causa do cuidado de Deus. Algumas pessoas dizem: isso que aconteceu com você foi sorte. Nada disso. Foi a ação de Deus em resposta às tuas orações que promoveu o grande milagre na sua vida. E esse grande milagre, ele está disponível para que você experimente isso de uma forma muito grande, de uma forma muito especial. Olha, entenda bem, quando nós não vemos as coisas acontecerem pelos nossos olhos físicos, mortais, você começa então a orar e Deus abre os teus olhos espirituais para você perceber a ação de Deus e o cuidado dele na sua vida. Muitas pessoas já testificaram de que o simples fato de perder uma carona, de perder um ônibus, foi um livramento. E aí a pessoa notou logo mais à frente que aquele ônibus, que aquele carro deu um acidente terrível. E ele começa a pensar assim: peraí, se eu estivesse usando aquele carro, se eu estivesse dentro daquele ônibus, com certeza eu estaria morto nesse instante. Então um atraso, às vezes, é um livramento de Deus para as nossas vidas. Então, deixa de murmurar. Deixa de ficar reclamando que alguma coisa não deu certo no teu caminho. É Deus. E nós temos a mania de dizer que livramento não é bênção, mas é bênção, sim, Senhor. Comece a olhar as coisas pelo ponto de vista de Deus e você verá coisas extraordinárias que Deus está fazendo nesse exato momento. E com certeza a sua fé será fortalecida e Deus irá se revelar a você, mesmo numa situação que aparentemente é negativa. Deixe-me lhe mostrar uma outra passagem que eu ouvi bastante durante a semana. Eu creio que ele vai mostrar a cada um de nós uma situação diferente de algo negativo, de algo destrutivo. Está então lá no livro de Lucas, no capítulo de número 39. Lucas, capítulo 39, Lucas 23, versículo 39. Diz aqui: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele. Ele quem? Jesus. Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Logo em seguida, respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: não ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos mereciam, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vires no teu reino, ou quando vieres ao teu reino. Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Este homem, pelas suas palavras, demonstrava um certo conhecimento de Jesus. Talvez ele fosse aquele que andava seguindo a multidão e ouvindo a pregação de Jesus. Talvez ele fosse uma pessoa assim, como diz a palavra, ele era malfeitor, portanto, ele não devia estar vivendo muito bem ou roubando muito bem, mas o fato é, ele testifica para Jesus que ele tinha um conhecimento. E nesse conhecimento ele fala sobre o reino de Deus. Esse conhecimento só sabe quem está próximo de Deus, só sabe, tem conhecimento aquele que convive com a leitura da palavra e tem consciência de que existe um reino onde nós iremos morar para todo sempre com o nosso Jesus. E este homem então, ele começa a repreender o malfeitor que fazia os males que ele também praticava. O malfeitor começa a atacar Jesus, ele faz a defesa de Jesus, ele diz: mas você não tem respeito? Você não está vendo que nós estamos presos aqui porque nós fizemos o mal? Ele não fez mal nenhum, mal algum, e está preso conosco
A morte dele é injusta, para nós é uma realidade. E logo após ter declarado com a sua voz, com a sua boca, e nós entendemos quando a Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. Este homem, que já não tinha mais nenhuma esperança, ele estava sendo ali crucificado como pena mortal, mas ele olha para Jesus e vê em Jesus uma salvação que muitos homens não viam. Seguiam a Jesus por outros interesses, mas para acompanhar Jesus, para ir até a cruz, para saber de estar ali amarrado, crucificado, este homem reconheceu. Começou a falar sobre esta realidade, que é um mundo de caos, que é um mundo de malfeitores, que é um mundo onde as pessoas não têm outro tipo de expectativa de vida. Você pega hoje um traficante, vai conversar com ele, a expectativa que ele tem é morrer ou ser preso. Ele se ilude com tudo aquilo que o tráfico fornece para ele, mas ele tem ciência de que naquela situação ele vai morrer a qualquer momento. Este homem é uma descrição clássica de alguém que está em desespero, de alguém que não tem outra alternativa a não ser olhar para Jesus e dizer para ele: lembra de mim quando estiveres no paraíso. E a resposta de Jesus para ele é algo maravilhoso: olha, ainda hoje você estarás comigo no paraíso. Você já pensou nisso, queridos? Você já pensou que a nossa vida aqui não é somente termos cultos todas as semanas pela internet de quarta-feira? Não é só isso, gente. Existe o céu como esperança para mim e para você. E não porque nós merecemos, mas porque Jesus prometeu lá em João 14, ele diz: olha, eu vou para o Pai e lá vou preparar lugar para onde eu estiver, vós estejais também. Isso traz um novo sabor ao Evangelho. Isso faz com que você se sinta fortalecido e faz com que você suporte as injustiças que estão fazendo com você, talvez na tua empresa, talvez lá no teu comércio, talvez lá os seus vizinhos de condomínio. Eu quero que você saiba, você não está servindo a Deus por uma questão de ocupar um lugar num templo como esse. Você não está servindo a Deus para ouvir a nossa pregação. Você está servindo a Deus porque Deus te chamou, Deus me chamou também. E eu sirvo a Deus aqui no Avivamento Bíblico. 33 anos servindo ao Senhor nessa igreja. A minha expectativa é de que o céu, como disse Jesus, esteja preparado para mim e para você. Podemos crer nisso, queridos. Você só tem que ter essa consciência e começar a viver como cristão, levando a palavra de Deus a sério, fazendo com que esse compromisso não seja somente de discurso, mas seja um compromisso eficiente, eficaz, que vai te levar para o céu. A promessa já existe. Existe ali talvez não um puxadinho, mas um lugar onde você vai morar com Jesus no céu. Pense nisso. Não está valendo muito a pena não. Eu estou lá na empresa cercado de pessoas incrédulas e eles me dizem que não acreditam muito nesse céu. Eles não acreditam muito no que os crentes falam. Então você tem uma resposta para dar para eles quando você voltar no seu trabalho. Não importa se eles creem ou não, o céu é promessa para todo aquele que nele crê. Como é que está a sua fé ultimamente? Como é que está o teu pensamento para essas coisas que são reais? Assim, no sentido de que o céu é a nossa morada e Deus está preparando esse lugar. Talvez você esteja vivendo um momento de confronto com o teu eu. Talvez você esteja pensando assim: eu não mereço. É verdade, nem eu nem você merecemos, mas é a bondade do Pai que quer nos alcançar. Comece a pensar sobre isso. Não que você esteja pensando em fugir das dificuldades da vida, não. Você só pensa o seguinte: Deus, eu quero ser usado, quero ser abençoado, quero falar com as pessoas na linguagem da Tua palavra, porque isso vai agradar o Teu coração. Então, Senhor, me ajuda a ser alguém que leva esta mensagem, que transmite essa mensagem. Mas eles não querem ouvir, eu sei. Eu converso com mais de 20 pessoas durante a semana e eles também não querem ouvir. Azar o deles. A minha função é falar. Então, estamos falando do amor de Deus. E aqueles que aceitam essa mensagem, se aproximam da gente, a gente então ministra sobre eles a verdade da palavra de Deus. E a Bíblia diz que conhecereis a verdade, ela vai te tornar livre. Quem sabe o teu amigo, o teu companheiro, tua companheira, os teus amigos ali, vizinhos, estão precisando ouvir essa palavra. Quantos estão buscando o suicídio como resposta?
Esta semana tivemos a notícia de mais 2 PMs que tiraram sua vida. Um de 22 para 23 anos, outro com 35 anos. Tirou a arma e suicidou-se. Por que essas pessoas fizeram isso? Porque faltou a palavra que liberta. Faltou saber que eu e você temos algo para cumprir. Você e eu temos uma missão para cumprir. Comece a orar agora pelas pessoas que você conhece. Você verá que nós somos responsáveis por pregar o Evangelho. Mas eu não sei pregar. Fala do que Deus tem feito na tua vida. E Deus vai transformar isso em uma mensagem poderosa que vai então trazer paz, alegria e esperança na vida eterna que há em Cristo Jesus. Nós estamos aproveitando esse período para compreender aquilo que Deus tem para mim e para você. A parte B do versículo diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Para os que trabalham, no final do mês ou do serviço, tem um salário. Para os que estudam, no final da prova, vem a aprovação. Para os que têm a sua vida pautada na palavra de Deus, irão alcançar bênçãos. Está reservado para nós um prêmio, uma dádiva, uma graça de Deus. Todavia, só não irão alcançar aqueles que não subirem esses degraus anteriores. Tem muita gente dando um passo maior do que a perna. Querem bênçãos, vitórias, graças de Deus. Entretanto, não querem nada com consagração, com renúncia, com compromisso, com fidelidade à denominação, aos dízimos e ofertas, pastores, lideranças. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 3, João diz que as igrejas, elas colocam cada uma das suas características, algumas boas, outras ruins. E ele ressalta que no final de cada carta, lá de Apocalipse, a expressão é: ao vencedor, para os que permanecerem, aos que lutam, há um prêmio, há um benefício. Por isso, não podemos nos abater e perder a luta sem esforço. Amados e amadas, temos muitas metas e conquistas, como aumentar o número de pessoas salvas e batizadas, abrir novas fronteiras de trabalho, concluir as obras, congregação, casa pastoral, novo templo, trabalhar na visão do discipulado, formar novos líderes e discípulos, programas de rádio e outras que o Senhor irá revelar ao longo deste ano. Por isso, se inclua nesse exército. Não se deixe abater por boatos, mentiras, desânimos, murmuração e outras coisas que tentam tirar do seu e do meu coração a mira, o objetivo de estarmos servindo a um Deus que é poderoso. Na terça-feira, nós, como voluntários da Capelania Militar, estaremos realizando um culto muito poderoso. Esse culto é para orarmos pelo dia 7 de setembro, para orarmos pela nossa pátria, para orarmos para que essa situação que está aí não vire um caos. E nós juntos, como voluntários da Polícia Militar, junto com os oficiais, junto com os pastores, estaremos levantando um clamor aos céus, para que Deus livre a nossa nação, para que Deus traga paz à nossa nação. Alguns não creem, mas eu creio no poder de Deus. E eu creio que Deus está fazendo algo novo na minha e na sua vida. E esse milagre vai acontecer. Deixe-me dar um exemplo. Na entrada de Mauá, um vereador colocou uma placa dizendo assim: Mauá é do Senhor Jesus. Para que ele fez isso? Caíram de pau em cima dele, maltrataram ele demais, deixaram o projeto dele pequenininho assim. Só que depois que eles colocaram lá aquela placa dizendo que Mauá é do Senhor Jesus, o nível de criminalidade caiu, baixou, porque a igreja teve uma ação de consagração para que essa cidade, tão assolada pelos crimes, tivesse uma baixa no número de violência na cidade. Então, assim somos nós, como igreja evangélica, precisamos orar para que Deus lembre-se da nossa cidade e nos abençoe e nos traga a paz. Que o Senhor possa fortalecer as igrejas da cidade, para que não fechem, mas que abram novos pontos de pregação, e a igreja neste momento de crise possa receber de Deus essa verdade de ser multiplicada e de alcançar todo aquele que precisa ouvir de salvação e da graça que há em Cristo Jesus. Então eu queria te convidar nesta noite, para você, em primeiro lugar, não desanimar. Segundo lugar, não viver no passado.
Terceiro lugar, colocar Deus como prioridade na sua vida. Quarto lugar, para você amar ao próximo como você mesmo. Quinto lugar, Deus te ama, Deus nos ama, e Deus nos deu uma igreja para congregarmos, para ouvirmos da palavra de Deus, mas também nos deu responsabilidade. Para quantas pessoas você tem tido a oportunidade de falar do amor de Deus? As pessoas estão angustiadas, e nós somos boca de Deus aqui nessa terra, então nós precisamos ouvir e falar das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Eu gostaria muito que você nesse instante pudesse fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e fazer a oração da fé. E qual é essa oração? Senhor, tenha misericórdia de mim, da minha igreja, da minha cidade. Usa-me para a glória do teu nome. Manifesta em mim a tua bondade. Faça em mim uma pessoa disponível para ser usada para falar do teu nome. Assim eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor venha fazer isso em nosso meio. Vamos orar nesse instante? Amém, Jesus? Vamos colocar de pé, por gentileza, para que esse sono que tem aí tomado a tua mente vá embora. Que agora é oração de guerra, agora é oração onde vai ser manifestado a bênção de Deus, primeiro no teu coração, depois você vai levar esse fogo para a sua casa, e você vai gerar esperança a todo aquele que olha para você, a todo aquele que está próximo de você. Você será a boca de Deus aonde você estiver. Creia, Deus quer fazer algo novo, Deus quer tornar você boca de Deus aonde você estiver. Creia no poder de Deus nessa noite, amém? Vamos orar? Mãos aos céus. Amém. Senhor, aqui está a tua igreja, Senhor. Nós estamos aqui num desejo muito forte de buscar a tua face em favor da nossa igreja, da nossa cidade, do nosso país. Então nós queremos, ó Deus, orar e o Senhor declarar, lançar uma palavra de fé, uma palavra, Senhor, que vai nos tornar abençoados para sermos abençoadores. Senhor, nós oramos, ó Deus, sobre, Senhor, o presidente da República, sobre, Senhor, o Senado, sobre o Congresso. Senhor, desfaz essa artimanha, desfaz essa confusão, Senhor, faça com que eles reconheçam ao Senhor nos seus corações, começa a transformar suas famílias, começa, Senhor, a fazer presente, a se fazer presente diante das votações das leis. Senhor, que naquele momento nós possamos, ó Deus, experimentar o sim de Deus, não, Senhor, essa confusão que está aí, mas a bênção de Deus venha sobre o nosso país, venha sobre, Senhor, a nossa cidade, e possa acontecer algo extraordinário sobre as nossas vidas. O Senhor possa usar o avivamento bíblico no Brasil todo, no mundo todo, para ser uma igreja que leva a tua bandeira, a bandeira do Evangelho, o Evangelho que transforma, não o Evangelho da riqueza, do dinheiro, mas o Evangelho que transforma, o Evangelho que torna os pecadores em santos, o Evangelho, Senhor, que sara o enfermo, o Evangelho, Senhor, que traz a liberdade. Que o teu nome seja exaltado nesta noite, e nós possamos sair daqui na sua presença, na manifestação do Espírito Santo, e nós possamos, Senhor, levantar essa bandeira aonde nós estivermos, falando de Jesus, abençoando as pessoas. Nós queremos e desejamos que o Senhor nos renove nesta noite e coloque em nós, Senhor, esse desejo de ver a tua bênção acontecer, não somente aqui na nossa igreja, mas em cada lar aqui representado, em cada uma das situações que estão hoje distorcendo o Evangelho. Nós pedimos que o Senhor transforme em bênção toda maldição lançada contra nós, contra o povo que adora a Deus, contra o povo que está disponível para o Senhor nos usar. Assim nós queremos saudar, em nome de Jesus, a sua presença, Espírito Santo de Deus, em nosso meio. Queremos ser motivados pelo teu Santo Espírito. Assim nós te pedimos. Faça em nós um vaso novo, faça em nós uma transformação necessária. Faça, Senhor, das nossas vidas aquilo que verdadeiramente é agradável ao Senhor. Que a tua paz, que a tua bênção nos envolva e nos faça sermos uma bênção para todos aqueles que o Senhor colocar no nosso caminho. Em nome do Senhor Jesus Cristo.